As imagens marcaram a história dos americanos. Na manhã de 11 de setembro de 2001, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais. Às 8h46, horário local, o primeiro ataque às Torres Gêmeas, maior símbolo do capitalismo americano. Um Boeing 767 da American Airlines com 92 pessoas a bordo se chocou contra a torre norte do World Trade Center. 19 minutos depois, enquanto bombeiros chegavam para socorrer as vítimas, um novo ataque. Um Boeing com 65 pessoas a bordo foi lançado contra outra torre, uma cena transmitida ao vivo pela TV para o mundo todo. Uma nuvem de fumaça cobriu Manhattan. Milhares de pessoas permaneciam dentro dos prédios. Sem ter como sair, muitas se jogavam pelas janelas. Depois das explosões, os prédios de 110 andares vieram abaixo. Nas ruas, correria, pânico e desespero. O presidente americano George W. Bush participava de um evento numa escola da Flórida quando soube dos ataques. Por segurança, foi levado para uma base militar secreta. Os aeroportos de todo o país foram fechados. As pontes e túneis que unem Manhattan ao resto da cidade também foram interditados. O temor por novos ataques apavorava os americanos. E eles tinham razão. Um Boeing com 64 pessoas foi lançado contra o Pentágono em Washington, sede do governo norte-americano. Na Pensilvânia, uma outra aeronave com 44 passageiros caiu em um campo, sem que os sequestradores alcançassem um suposto alvo. Algumas horas depois, as imagens de Osama Bin Laden já circulavam pelo país. Ele era apontado como responsável pela série de ataques. Começava aí a busca pelo homem mais procurado pelos Estados Unidos. Apenas algumas horas depois de os aviões atingirem as Torres Gêmeas e o Pentágono, a Casa Branca já estava preparando uma nova estratégia. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. We're at war. There's been an act of war declared upon America by terrorists, and we will respond accordingly. Iria buscar os responsáveis, Osama Bin Laden e a Al-Qaeda, onde eles estavam escondidos, no Afeganistão. Era o início da guerra contra o terror. Não hesitaram em usar informações duvidosas para levar o país à guerra contra o Iraque. Presidential decisions are shaped by the people around you. 9/11 changed the course of history and led to the hardest decision any president can make, deploying American troops into combat. The United States strongly. Richard Perle, Douglas Feith, Paul Wolfowitz, os neoconservadores, apoiavam a ofensiva militar porque tinham uma doutrina. Acreditavam que derrubando o regime ditatorial no Iraque, iriam criar uma democracia no país, um regime aliado a Washington. O ataque à sede da ONU em Bagdá em 2003 levantou o alerta. O Iraque seria uma operação mais longa e mais complexa do que o esperado. Tratava-se de uma guerra de guerrilhas e, uma vez derrubado Saddam Hussein, não seria fácil garantir a paz e plantar a democracia no Iraque. Métodos duros de interrogatório para lidar com presos e obter informações sobre suspeitos. Eles atropelaram as próprias leis americanas e violaram tratados internacionais. Quando a tortura foi instaurada como doutrina, advertiu para os perigos. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations
to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Ladies and gentlemen, we got him. Senhoras e senhores, pegamos ele. Com essas palavras, o administrador americano do Iraque, Paul Bremer, anunciou hoje a captura de Saddam Hussein. O ex-ditador foi preso pelas forças americanas ontem à noite num esconderijo sob uma casa em Adwar, um lugarejo ao sul da cidade de Tikrit, onde Saddam nasceu. As primeiras imagens divulgadas mostram Saddam Hussein barbado e abatido durante o exame médico feito logo depois da prisão. Em pronunciamento aos americanos, o presidente Bush declarou: Saddam agora vai enfrentar a justiça que negou a milhões. Hoje, depois de uma caçada de quase 9 meses, o as de espadas foi capturado. Saddam Hussein tinha 69 anos e foi condenado à morte por enforcamento por um tribunal iraquiano no início de novembro. O ex-ditador foi considerado culpado de crimes contra a humanidade pelo assassinato de mais de 140 homens e crianças na cidade de Dujail, de maioria xiita, em 1982. O massacre ocorreu depois de escapar de uma tentativa de assassinato durante uma visita à região. A decisão do tribunal foi criticada pelo Vaticano e por entidades de direitos humanos. Essa semana, a justiça iraquiana negou o recurso dos advogados contra a sentença de morte. O governo iraquiano tinha 30 dias a contar da decisão sobre o recurso final para executar a sentença. Há 2 dias, foi divulgada uma carta ditada pelo ex-ditador aos seus advogados, em que ele se dizia pronto para entregar a alma em sacrifício pelo povo iraquiano. Saddam Hussein foi capturado por tropas americanas no Iraque em dezembro de 2003. Saddam enfrentava outro processo na justiça iraquiana por genocídio e crime contra a humanidade pelo massacre de centenas de curdos na década de 80. Saddam aplicou violência extrema contra seu próprio povo e contra seus vizinhos também. Nos 24 anos em que permaneceu no poder, iniciou 2 guerras externas contra o Irã e contra o Kuwait. E durante pelo menos 13 anos, desafiou as mais duras sanções impostas pelas Nações Unidas. As imagens que nós estamos colocando no ar agora estão vindo de Bagdá. São comemorações numa parte não identificada da cidade. Provavelmente a parte da população xiita comemora o enforcamento do ex-ditador. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. O inesperado discurso do presidente dos Estados Unidos anunciando a morte de Osama Bin Laden deu fim a um dos capítulos mais marcantes da história americana recente. Desde os ataques de 11 de setembro de 2001, arquitetados pelo líder da rede Al-Qaeda, que mataram mais de 3.000 pessoas, os Estados Unidos tentavam capturar o número 1 de sua lista de procurados. A busca chegou ao fim na segunda-feira, dia 2 de maio, quando um ataque americano no Paquistão matou o líder fundamentalista islâmico. Bin Laden estava numa mansão na cidade de Abbottabad, no interior do Paquistão. Ele teria morrido durante uma troca de tiros. Ao estudar engenharia civil na Arábia Saudita, Bin Laden abraçou o fundamentalismo islâmico como defesa contra a suposta decadência do Ocidente. A partir da invasão soviética ao Afeganistão em 79, ele assumiu a causa anticomunista com fervor e se mudou para o Afeganistão, lutando na resistência à ocupação. Com o envio de 300.000 soldados americanos à Arábia Saudita durante a Guerra do Golfo de 91 contra o Iraque, Bin Laden voltou seu ódio contra os Estados Unidos. A riqueza de Bin Laden, que aumentava constantemente com lucrativos investimentos internacionais, permitiu que ele financiasse e controlasse alianças islâmicas transnacionais com militantes da rede Al-Qaeda. Depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, o governo americano enviou homens ao Afeganistão em busca do líder.
Acreditava-se que Bin Laden pudesse ter sido morto em batalha, mas ele tinha conseguido escapar para o Paquistão, onde já era muito popular. Escondido, Bin Laden teria continuado a divulgar mensagens de áudio enviadas para emissoras de televisão em árabe e para sites na internet. Nelas, o líder insistia em sua guerra santa dos muçulmanos contra o Ocidente. Ele também divulgou mensagens em vídeo em algumas ocasiões, como em 2004, pouco antes das eleições americanas, quando pela primeira vez admitiu estar por trás dos ataques de 11 de setembro. Apesar dos intensos esforços americanos para encontrá-lo, até essa última operação no Paquistão, Bin Laden conseguiu driblar as autoridades por quase uma década.